Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de nós. Amém. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui presencialmente, vocês que estão nos assistindo. Vamos à mensagem de hoje. Antes da mensagem, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé, para a gente fazer uma oração. Maravilhoso Deus, amado Pai, Deus maravilhoso, Deus onisciente, queremos, ó Pai, pedir, Pai, por essa mensagem, que o seu Santo Espírito, Pai, venha dar entendimento e sabedoria dessa mensagem, ó Pai, que tudo que falamos e façamos conforme a sua vontade, e que possamos, Pai, ser praticantes da sua palavra, não só ouvintes. Em nome de Jesus Cristo, amém. Quando nós pegamos nossas Bíblias e lemos no Novo Testamento, principalmente no livro de Hebreus capítulo 11, ele fala sobre vários personagens bíblicos que são exemplos. São exemplos de fé. Ele cita Noé, Abraão, Isaac e entre outros, né? Então o livro de Hebreus, né, ele cita várias pessoas que são exemplos de fé. E a Bíblia também, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos várias pessoas que são exemplos a ser seguidos e exemplos a não ser seguidos. Então a finalidade da Bíblia, né, é mostrar esses exemplos para nós. E sempre que a Bíblia fala assim, por exemplo, ela fala de Davi, né? Davi, ele é conhecido como um coração de Deus, né? Tinha um coração igual de Deus. E quando a gente vê a história de Davi, a gente vê que ele foi um adúltero, um homicida, mas a Bíblia, ela não omite os erros desse personagem. Ela mostra. Por que será que a Bíblia mostra esses erros? Porque essas pessoas são homens e mulheres que nem cada um de nós, sujeitos aos mesmos erros, aos mesmos acertos, e mostra que existe um Deus, né, capaz de nos perdoar. Mas eu não vou falar de Davi. Alguém já ouviu falar de Ezequias? Rei Ezequias? Talvez poucos já leram, mas poucos se lembram do rei Ezequias. Ezequias significa Deus fortalece. Ele também é conhecido porque foi um rei que, após uma doença, nós vamos falar sobre isso, Deus deu 15 anos de vida para ele. Então foi um homem que ganhou um tempo a mais depois de uma doença, né? Eu quero falar sobre ele. E quero fazer, né, um paralelo, né, entre Ezequias e nós. Se alguém quiser conhecer mais sobre esse rei Ezequias, é só ler lá em 2 Reis, a partir do capítulo 18 até o versículo 20. Também no livro de 2 Crônicas, do 29 ao 32, vai falar a história desse rei. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, pegar alguns pontos aqui para nós tirarmos algumas lições. Gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 29, 1 e 2. 29, 1 e 2, 2 Crônicas. Fala assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filho de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Então aqui o livro começa, né, falando a idade dele, quantos anos ele reinou e principalmente o que ele fez, né? O que ele fez?
Ele fez o que era reto diante de Deus. Ele fez o que era reto diante de Deus. A Bíblia, ela fala também de um livro, né? Crônicas, aqui está falando sobre a vida, né, dos reis, né? Quando a gente vê as vidas dos reis, uma das primeiras coisas que fala é quantas coisas reinou e se o rei fez o que era reto ou não diante de Deus. E a Bíblia fala sobre um livro, o livro da vida. Vários autores citam esse livro da vida. Em Filipenses 4:3, Paulo, Filipenses capítulo 4:3, Paulo falando de Clemente e outras pessoas que cooperaram no Evangelho, provavelmente, talvez, tenha dado um branco em Paulo ali, ele não lembrou do nome das outras, mas ele falou assim, Clemente e outros que ajudaram, cooperaram no Evangelho. Paulo não lembrou o nome dele, mas Paulo fala assim, os nomes dele já estão escritos no livro da vida. Então, né, existe um livro da vida, né, onde os nomes estão escritos. E Apocalipse 20, capítulo 12, lá no final da Bíblia, Apocalipse 20, 12, diz assim, sofrendo à toa, né? Só um minutinho só. Melhorou. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros da vida. Então, vou deixar uma pergunta em aberto aqui, né? Nós vimos que existe um livro, né? Um livro da vida onde vai estar escrito os nossos nomes. Então, a primeira pergunta que vai ficar aberta, né? Como que nós podemos colocar, como que Deus vai colocar o nosso nome nesse livro da vida? É uma pergunta que vai ficar em aberto, que eu vou responder durante essa mensagem. Voltando lá para Ezequias, como eu falei, eu ia fazer um paralelo, né? Voltando lá para Ezequias, né? No capítulo 29, a gente viu que ele fez o que era reto diante de Deus. Com isso, o que ele fez? Ele quebrou, né, uma tradição. Se a gente vê o pai dele, Acás, o rei, a Bíblia fala que Acás não fez o que era reto diante de Deus. Então, Ezequias conseguiu quebrar essa tradição. Como que ele quebrou a tradição? O pai dele estava no erro, ele não seguiu o pai dele. Ele fez o que era direito diante de Deus. E hoje? Hoje existem muitas pessoas, né, seguindo as tradições religiosas de seus pais, estão se afastando de Deus. Então, hoje nós temos que quebrar essa tradição, da mesma maneira que Ezequias fez, né? Temos que procurar a verdade e quebrar essa tradição para fazer o que realmente Deus quer. E como que Ezequias fez isso? No capítulo 29, a gente vê que Ezequias mandou abrir o templo, né? O templo estava fechado, mandou purificar, né? Foi o primeiro ato de Ezequias, abrir o templo. Eu acho que foi o Felipe, eu não lembro qual irmão falou, né, sobre o templo aqui. Já falou sobre o templo aqui.
Qual que é o templo de Jesus Cristo hoje? 1 Coríntios 6,19. Primeiro Coríntios 6,19. Eu acho que foi o Vitinho que falou sobre o templo. 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e não só vós de mesmo, e não sois de vós mesmos? Então, hoje, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Então, nós temos que abrir, né, o nosso corpo, o nosso coração para Deus, para que Deus possa entrar nele. Então, se eu quero servir a Deus, eu tenho que abrir o meu coração para que Deus possa entrar nele. Aí no versículo 18, lá fala que Isaías, ele mandou purificar o templo. Então nós temos que manter também o templo nosso, né? Você que já aceitou Jesus Cristo, tem que manter, né, o seu templo purificado. Ele fala assim, fugir da impureza ou qualquer outro pecado. Fuja, né, das impurezas, né? Não deixa o seu templo sujo. Fuja das impurezas. E Paulo, né, ele dá uma lista das coisas que nós temos que deixar. A Bíblia toda, ela mostra, né, uma série de coisas que nós temos que deixar. Se a gente for ver em 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, tem uma lista, e em outros livros, né, vai ter uma lista das coisas que nós temos que deixar para manter esse templo a qual mora o Espírito Santo puro. Voltando lá para 2 Crônicas, vinte e 29:10, diz assim: agora estou resolvido, vou fazer aliança com Deus, o Deus de Israel. Agora estou resolvido. Interessante que o autor aqui de Crônicas, ele não fala assim, eu vou tentar fazer uma aliança com Deus. Ele fala que estou resolvido, né? Estou decidido, estou determinado a fazer uma aliança com Deus. Então ele foi decidido. A pergunta é, como que nós podemos fazer uma aliança com Deus hoje? Hoje a aliança com Deus é feita através de Jesus Cristo. Deus, ele já fez a aliança com nós. A parte de Deus já está feita. Qual que é a nossa parte? Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim, se alguém quiser vir a mim, se alguém quer vir a mim, tome a sua cruz. Se alguém quer, você não é obrigado a ir até Jesus. Você não é obrigado a ir a Deus. Tem que ser uma decisão sua. Você precisa fazer uma aliança. O nosso irmão Renato usou o termo na semana passada, o termo ficante, né? Pessoa que é ficante não precisa de uma aliança. É só ficante, né? E Jesus não quer um ficante, né? Jesus quer alguém com compromisso. Ele quer que você e eu tenha um compromisso com ele. Então temos que fazer uma aliança. Essa aliança, a nossa parte para com Deus, é feita através do nascer de novo, através do batismo, lá em Atos 2:38. Então, você que ainda não fez essa aliança com Deus, Deus não quer o ficante, né? Deus quer a aliança, né? O compromisso, que você esteja resolvido
através de Jesus Cristo, receberam o batismo. E você que já foi batizado, e nós que já fomos batizados, essa aliança tem que ser permanente. Por que permanente? Eu vou ter que me batizar toda semana? Não. Eu vou ter que permanecer fiel à palavra de Deus. Deixar o nosso templo puro, permanecer puro o nosso templo. Em Apocalipse 2:10 diz, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então eu vou responder aquela primeira pergunta que eu deixei em aberto aqui. Já foi respondida, né? Como que nós podemos ter essa aliança com Deus? Através do compromisso do batismo. Através de permanecer na palavra de Deus. Se nós fizermos esse compromisso com Cristo e permanecermos fiel na sua palavra, nós vamos ter o nosso livro escrito no livro da vida. Um outro exemplo de Ezequias, vamos lá em 2 Crônicas, continuar em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18 e 19, diz assim: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, e de Sacar, e de Zebum, não se tinham purificado, e contudo comeram o pão, não como estava escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo, o Senhor é bom, perdoe a todo aquele. Então Ezequias viu, né, que o povo ali estava tentando servir a Deus de uma forma errada. Eles estavam de todo o coração lá no templo, mas eles não estavam fazendo conforme a vontade de Deus. Hoje também, né, no nosso mundo, aos nossos redores, existem muitas pessoas procurando a Deus de uma forma errada. Vão de todo o coração, mas estão sem conhecer a verdade, né? A verdade não está nelas. Em João 4 diz, né, que Deus é Espírito, né, e que seus adoradores os busquem em Espírito e em verdade. Então essas pessoas precisam conhecer a verdade. E nós vimos a ação aqui de Ezequias, o que ele fez? Ele orou para aquelas pessoas. Então, um exemplo para nós. Nós temos que estar orando, né, por esse mundo religioso que busca, às vezes, né, Deus de uma forma errada. Muitas pessoas buscam, né, as bênçãos, em vez de buscar o Senhor das bênçãos, né? Que possamos orar sempre por essas pessoas, que Deus possa transformar os corações delas, conhecer realmente a verdade que liberta. Quando a gente abre em Ezequias 32, a gente vai ver a confiança de Ezequias. No capítulo 32, a cidade, né, estava cercada por um grande, poderoso e numeroso exército, né, um exército que já havia dominado várias nações, né, e o povo ali estava com medo daquele exército. O que Ezequias falou para eles? 2 Crônicas 32, 7, diz assim: sede forte e corajoso, não temei, não se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que com ele está, porque há um conosco há conosco maior do que está com eles. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus. Confiança. Diante de um perigo, diante de uma situação, diante de uma luta, ele não viu, né, aquela multidão, não viu aquele exército, mas ele
ele viu que estava do lado dele, né? Que é o Deus Todo-Poderoso. Nossas batalhas podem ser diferentes da que Ezequias passou. Nossas lutas são diferentes. A minha luta é diferente da sua, a sua luta é diferente do outro irmão. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus forte. O Deus é o mesmo. As lutas são diferentes, mas o Deus é o mesmo. E Jesus falou lá em João 16:33, né? No mundo vocês vão passar por aflição, mas eu venci o mundo. São palavras de Jesus. Então, existem muitos exemplos, né, de Ezequias. Eu quero abrir agora em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Segundo Reis 20, versículo 1. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, que morrerás. Põe a tua casa em ordem, que morrerás. Isso que o profeta Isaías falou, né? E o que hoje fala para nós? Deus nos dá um alerta para nós também, né? O profeta, né, está profetizado já há alguns anos, né? Em Mateus 24, 42, nós temos um alerta. Mateus 24, 42. Em outras palavras, é a mesma coisa que foi dito para Isaías. Portanto, vigiai e sabeis que o dia do Senhor... Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor vem. Por isso, ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, deixe sua casa em ordem. Por quê? Não sabemos a hora que Deus vai vir. Lá o profeta fala para ele, põe a sua carne em ordem que vai morrer, né? Aqui está falando que o Senhor vai voltar. Quando? Tinha um irmão que tinha um chavão que ele gostava de usar muito, né? Talvez hoje. Então, né? Deixa sua casa em ordem. O que é deixar o que ele quer dizer em deixar sua casa em ordem? O que é deixar sua casa em ordem? É estar fazendo sempre, né, a vontade de Deus. É estar permanecendo firme na palavra de Deus. Isso é deixar a casa em ordem. Isso é arrumar a casa. Talvez hoje, vigiai. Vamos ver um pouquinho lá tirar algumas lições de Ezequias aqui. De Ezequias no capítulo 20 de segundo rei, capítulo 20. Então, né, põe a sua casa. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou, dizendo: lembra-te, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto a teus olhos e chorou muito. Qual que é a lição que nós podemos ter aqui, né? Após um diagnóstico, não muito bom, uma notícia não muito boa, qual que é a atitude, tem que ser a nossa atitude? Buscar, né, o Senhor das bênçãos, né? Orar. Oração. Ezequias, ele não pensou nada quando o profeta falou com ele. Ele foi e orou a Deus. Então, oração. A gente pode até ver aqui, né, uma outra forma de oração, né?
Ele virou para a parede e orou a Deus. Então, para você orar a Deus, não existe uma forma. Você pode orar a Deus como você quiser, né? E a gente vai ver aqui que Deus, ele ouve a oração. Aí, antes que Isaías tivesse saído, continuando, versículo 4, da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta até a Ezequias, príncipe do meu povo, e assim diz o Senhor Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas, e eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás. Acrescentarei aos seus dias 15 anos na mão do rei da Síria. 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e essa cidade defenderei, a cidade por amor de mim e de meu pai. Então, após a oração, Isaías, Deus ouve a oração, o profeta volta e Deus dá 15 anos à vida de Ezequias. Mês passado, estava conversando com a Rose, eu não sei quantos anos mais Deus vai me dar, mas todos se lembram aqui, ou a maioria se lembram, né, de que Deus já me deu esses 15 anos, né, um acidente quase que fatal de 2006, já fez aniversário de 16 anos, mês passado. Então Deus já me deu, né, esses 15 anos, mas Deus para nós, Ele dá algo mais que anos, Ele nos dá a promessa da vida eterna. Não sabemos, né, quantos anos vamos ficar aqui. 80, 50, 30. Mas a promessa que nós temos é a promessa da vida eterna. É isso que Deus promete para nós hoje, né? A vida eterna. A Ezequias, ele prometeu 15 anos. Mas para nós, ele promete a vida eterna. Se os nossos livros, se os nossos nomes estiverem escritos no livro da vida. Eu vou dar uma resumida na história por causa do tempo aqui. Se a gente vê aqui, né, aí o profeta voltou, né, Ezequias pediu, né, vocês podem continuar lendo depois essa leitura, né, pediu um sinal, e Deus acho que fez, no meu ponto de vista, um dos maiores milagres que está escrito na Bíblia, né? Ele parou, ele fez retroceder o sol 10 graus, cerca de 40 minutos. Vocês, dá para imaginar? Quando a gente, pensando só em horário, não no sol, só em horário, já imagina quando você adianta ou atrasa o relógio 1 hora, né, o que acontece? Deus, né, ele fez retroceder o sol cerca de 40 minutos, 10 graus. Mostra, né, que o poder de Deus vai além dos nossos pensamentos, né? Que Deus, né, ele tem um poder sobre tudo. Quando Jesus, lá em Mateus, ele manda parar o vento, né? Os discípulos, né, ficam admirados, né? Quem é este que até os ventos obedece? Deus, ele retrocede 40 minutos o sol, né? É o poder de Deus. A gente pode ver, se a gente for continuar vendo, acho que Ezequias ele cometeu erros. Mas eu nem vou falar sobre esses erros. Eu vou deixar essa lição aqui. E a lição maior arrume sua casa. Deixe sua casa arrumada. Porque a gente não sabe a hora, né, que o Filho do Homem virá, né? Que Deus abençoe cada um. Amém?